Meu nome é Flávia e eu sou viciada em rede social. Mais especificamente, eu sou viciada em Instagram e Threads. Eu não sou de TikTok, eu sou muito velha para isso, né, mas eu perco muito tempo nas redes da Meta. Eu resolvi fazer esse vídeo como uma forma de autorreflexão e também para apoiar, né, quem passa por isso. Eu sei que muita gente passa por isso e eu sei também que pouquíssimas pessoas vão assistir esse vídeo. Mas mesmo assim eu quero postar, né, esse vídeo como um sinal mesmo. Eu acho que se esse vídeo caiu aí para você, isso é um sinal. O vício em redes sociais é um problema da vida moderna, né? Hoje em dia se fala assim, viver cronicamente online, né, a gente tem essa expressão. Porque esse vício é muito presente, ele é praticamente quando a gente fala em um problema crônico, a gente está falando de praticamente uma epidemia, que afeta muito a qualidade de vida das pessoas. É uma questão, assim, muito complexa, não há uma resposta exata à pergunta, né, o que leva uma pessoa a ser viciada em redes sociais, porque há, assim, muitas respostas, né, cada pessoa tem o seu universo ali único, com as suas especificidades, né, com seus mistérios. E é um assunto que tem me gerado muita inquietação e eu pensei: "Bom, eu vou falar um pouco da minha história e da pergunta que eu me faço sobre o assunto". Que é sempre assim: quais são as suas desculpas para passar tanto tempo online, né, para passar tanto tempo aí nas redes? Se você está assistindo isso, eu peço que pause, né, dá uma pausa no vídeo e se pergunte aí na sua casa, né, quais são as minhas desculpas para utilizar a rede social, né, para ficar o tempo inteiro ali. Eu tenho lido bastante a respeito desse assunto, eu tenho visto vídeos sobre o assunto, né, sobre o que pode levar, eh, a esse encurtamento da nossa atenção e ao vício em forma geral, né, de forma geral no mundo inteiro, assim, praticamente. E um motivo geral que eu vejo, né, que eu poderia classificar aí como uma grande razão, né, para o pessoal, para a gente ficar muito tempo online, é a falta de dinheiro. Ou seja, passar tempo online é uma maneira fácil e barata de se distrair, né, de ter alguma diversão ali ao seu alcance, né, no telefone o tempo inteiro, praticamente. Você trabalha muito e não ganha bem, né, e acaba que o seu entretenimento fica limitado ali ao celular, né. É um paradoxo, na minha opinião, né, porque, o mundo ele vem até você, você tem acesso a praticamente tudo online, mas é extremamente limitado nas suas opções offline, porque tudo é muito caro, né, você não pode efetivamente ir até o mundo. Esse fenômeno pode ter a ver aí com a pandemia, né, o covid gerou um isolamento e intensificou, né, a relação que temos com o mundo. E isso inclui a nossa relação com o digital, né. O viver online passa a ser, assim, o nosso terceiro lugar, que antes era preenchido aí por visitas a locais físicos, né, como um café, por exemplo, a casa de um parente, né. E eu tenho tentado também, assim, situar essa minha reflexão em um processo histórico, porque se a gente parar para pensar na década passada, o Facebook era uma rede social que a gente tinha que acessar de um computador, né, então, assim, ou do notebook, alguma coisa assim, que não tinha aplicativo, né. Existia ali um processo que era o de sentar, ligar o computador ou abrir o notebook, né, e mesmo que estivéssemos, assim, deitados, chegava um momento que havia um desconforto, né, que a gente sentia ali um desconforto. E hoje em dia, com a praticidade, né, de um celular, o desconforto foi minimizado, né, para não dizer
eliminado. E ainda antes do Facebook, né, a gente entrava na internet, tinha que ter ali, tinha que sentar, se conectar com a internet, assim, discada, né, e descobrindo, né, sites, por exemplo, que nem Google tinha, né, então a gente tinha bate-papo ali do UOL, tinha o MSN, tinha o Yahoo, depois tivemos o Orkut, né, e parece que daí foi só ladeira abaixo. Antes havia esse limite, né, havia quase que esse ritual para entrar online. Hoje em dia essa separação praticamente não existe, né. Nem senha a gente precisa, porque a câmera do celular já faz ali o reconhecimento, né, facial e a conexão é imediata. E foi isso, né, isso foi se tornando aí um processo tão natural, e essas redes foram se desenvolvendo, né, e veio o Instagram e de repente nós tínhamos aí a rolagem infinita, e agora nós temos o TikTok, que praticamente torna as pessoas ali reféns de vídeos em formato curto, né. E tudo isso torna mais, assim, difícil mesmo de perceber a passagem do tempo, e a perda de tempo também, né, porque porque para ficar online, assim, passou a ser a vida real, né, ao ponto de não sabemos, assim, lidar com a outra vida real, né, a vida real que se passa offline. Ficou entediante, né, a primeira coisa que fazemos ao acordar, antes mesmo de levantar, é pegar o celular, né. Eu, por exemplo, eu gosto de abrir meu aplicativo de meditação. E para ouvir a meditação, né, antes de levantar e tal, meditação guiada. Mas muitas vezes eu acabo olhando o WhatsApp e o Instagram antes de abrir o app de meditação, né, assim, é a primeira coisa que eu faço. E aí eu volto na minha questão, né, que é a questão da desculpa. Qual que é a sua desculpa? Né, falando assim um pouco sobre mim, meu canal, eu acho que viver offline é praticamente impossível, assim, eu não me vejo hoje tendo uma vida totalmente sem internet. Mas eu tenho questionado mesmo, assim, as minhas desculpas, né, eu acho que a minha maior desculpa é de que eu vivo muito isolada, né, eu sou imigrante, eu já me mudei de países, assim, várias vezes, né, e eu acabo não tendo, assim, muitas amizades que eu vejo pessoalmente, assim, com uma certa frequência, né, então, assim, eu sempre sinto essa necessidade ali de acompanhar a vida, dos familiares, amigos, né, através das redes. E eu também sinto a necessidade de mostrar, né, o que eu tô fazendo ali. Então, assim, a minha maior desculpa é essa, a de me atualizar, né. Eu quero também atualizar as pessoas a meu respeito e me atualizar a respeito delas. Então, assim, a solidão da pessoa imigrante é muito real, né, ela é uma solidão muito palpável. E a gente acaba passando, assim, muito tempo online e isso te dá uma sensação de estar menos sozinha, né. Eu me sinto conectada, eu venho pensando muito, assim, nessa conexão, né, que eu por que que eu me sinto assim. E eu sempre levo esse assunto para terapia, né, meio que se tornou um monotema para mim, monotemática, assim, eu falo que eu quero passar menos tempo online, né, mas eu tenho essa desculpa, que é a desculpa forte, né, ela mesmo minha terapeuta mesma acha que: "É, Flávia, é uma desculpa boa, né, mas assim, a grande questão é por que perder tanto tempo, né? Será que não haveria uma maneira mais saudável de usar a internet, né?" Por exemplo, assim, uma forma mais saudável de usar a internet, no meu caso, seria a produção de conteúdo, né. Eu sempre quis ter um canal no YouTube, tô aqui, né, eu tenho esse canal já há muito tempo, mas eu nunca consegui levá-lo adiante, né, assim. Um dos grandes culpados para mim é o vício nas redes sociais, porque eu passo a maioria do tempo me imaginando fazendo os tipos de vídeo que eu consumo, né. E eu vejo aí uma ideia legal, aí eu penso: "Nossa, eu queria tanto fazer algo assim", e eu nunca faço. Às vezes eu tenho uma ideia original, mas também não faço, né, por conta do entretenimento ali fácil
E da minha baixa autoestima, né, porque eu penso: "Ah, pra que botar tempo, esforço em algo que não vai me gerar nada, né, não vai dar renda, não vai dar audiência", né, então assim, vira uma bola de neve, né. E eu também tenho a desculpa de que eu preciso de uma referência, né, eu sempre preciso de uma referência pra fazer meus vídeos, né, eu me sinto assim, eu nunca me sinto preparada, totalmente preparada pra falar de um assunto, porque sempre me falta aí uma pesquisa, uma referência, né, porque eu não sei tudo a respeito do assunto. Mas a verdade é que isso é uma desculpa, né, porque ninguém sabe tudo a respeito de todos os assuntos que eles vão falar, né, às vezes começa ali para ter um debate, então eu acabo entrando na questão do comodismo, né, porque será que eu preciso de tanta referência assim? Mas eu tenho mais uma desculpa, né, eu tenho outra desculpa que é a de que eu tenho problema de saúde. Eu comecei a ter muitos problemas de saúde, né, assim, muitos problemas em 2016. E eu vejo que eu uso muito isso, né, como uma desculpa, porque muitas vezes eu fico assim na cama, aí eu penso: "Ah, deixa eu só ficar aqui consumindo, né, conteúdo assim um pouquinho". E vem sempre e passo o dia assistindo memes, né, e um dia o que que aconteceu? Eu acordei velha. E foi um choque muito grande, né, ver que eu envelheci e eu não fiz praticamente nada, né. Claro, assim, que tiveram os obstáculos, né, que teve a vida e tal, mas o vídeo eu penso que hoje quando eu olho, eu penso que esse vício me impediu de fazer muita coisa, né, e eu acho que agora as coisas estão mudando um pouco para mim, e elas podem mudar um pouco para você também, eu acho que tá tendo aí um movimento, né, então assim, o que que a gente pode fazer enquanto a gente ainda se encontra relativamente jovens, né? Como que a gente pode usar e ressignificar o uso da rede social sem se sentir tão isolado, né? Não tem uma resposta final, né, mas eu não vou negar que dá um vazio, né, porque você se acostumou tanto com aquilo, tanto, 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 que às vezes você pensa: "Nossa, o que que eu vou fazer com esse tanto de tempo, né, o que que como eu vou preencher, né?" Porque é difícil passar tanto tempo consigo mesma, né, é difícil passar esse tempo ali só com você, sem uma distração, né. Eu acho que esse é o meu maior desafio, né, eu sinto que meu cérebro tá um pouco, assim, mais calmo, eu me sinto mais presente, né, nos meus afazeres diários. Eu sinto que teve pontos positivos, né, mas a sensação ruim de ficar sem alguma coisa que você é viciada, dá mesmo ali uma sensação de vazio mesmo, assim. Ainda mais por conta do meu isolamento, né, então assim, eu tô morando nos Estados Unidos, em 2025, né, e o mundo hoje tá muito complicado, né, então assim, por conta de tudo que tá no mundo aí rolando, eu fico com muita ansiedade, né. Eu sou dona de casa, meu marido trabalha, e ele trabalha muito, né, então assim, não dá pra ficar conversando o tempo todo comigo, né. Então eu busco interações, né, online. Acho que esse vídeo mesmo é uma forma de buscar interações que eu não sei se vai acontecer, né. Mas eu tenho consciência, né, que eu não tô sozinha nisso, que eu não sou a única pessoa que tá se sentindo assim. Então, eu acho que o primeiro passo é reconhecer isso, né, qual que é o eu, fora do eu, que vive online, né. Eu não tenho resposta, né, eu não sei como existir no mundo sem estar conectada ali o tempo inteiro, né. Então esse vídeo aqui é um convite a mim mesma, e a você também, né, para dar a chance àquelas partes, né, de mim que não querem mais ficar o tempo inteiro online. Eu vi um vídeo que me tocou muito de um pesquisador, né, de neurociência chamado Chase Hughes. E eu pensei em trazer essa reflexão dele para cá, né. Eu vou deixar também o link do vídeo original, mas eu vou ler aqui para vocês, né, porque eu acho que muita gente vai se identificar. Algo está silenciosamente roubando sua memória. E se você não estiver prestando atenção, a sua identidade pode ir embora. E isso é certo. Esta não é uma crise que você vai ver no noticiário. É apenas um lento esquecimento.
é um borrão. É literalmente amnésia em massa. Mas isso não é um chamado para pânico. Este é um convite para não acreditar, para notar, para se notar. Se sua mente está confusa, se você se sentiu desfocado, letárgico ou não exatamente você, você não está sozinho. E eu vou te mostrar o que está acontecendo, como saber se você está sendo afetado por isso e como encontrar o caminho de volta. Vamos começar esclarecendo a respeito do que vem remodelando silenciosamente seu mundo interior, sem a sua permissão. A maioria das pessoas pensa que está fazendo escolhas, o que ler, o que sentir. O que importa é que você selecionou aquilo, certo? Bom, a verdade é um pouco mais complicada do que isso. Esses algoritmos sabem exatamente o que desperta sua raiva, o que vai te irritar. Eles sabem quando você está sozinho. Eles preveem o momento em que você vai desejar atenção. Uma vez que eles sabem que eles não apenas mostram o que você quer, eles constroem quem você se torna. A IA não espera para ver quem você é. Ela decide quais opções você verá. As notícias, as tendências. Você está sendo levado para algum lugar, uma realidade fabricada por um código que você nunca lerá e sistemas com os quais você nunca realmente consentiu. Isso não é apenas manipulação. Isso é uma erosão estrutural da identidade própria. Nossos instintos começam a entorpecer. Nossas crenças suavizam em silêncio. E isso não é feito através da força. Primeiro, você se sente entorpecido e constantemente reativo. Você pode oscilar entre apatia e agitação sem muitas causas claras. O seu sistema nervoso se encontra superestimulado por entradas artificiais. Estamos rolando, deslizando, clicando e reagindo o tempo inteiro. E nossos cérebros nunca foram feitos para tanta entrada de informação. Estar sozinho sem música, sem internet, parece quase insuportável. E a neurociência moderna nos mostra que sem foco profundo e sem distrações, nossos cérebros não conseguem transferir experiências de curto prazo para a memória de longo prazo. É como se nossas vidas estivessem sendo escritas em tinta que desaparece. Você pode não conseguir se lembrar de conversas ou momentos, ou talvez de um sentimento do ano passado. Isso não é apenas estresse. É uma falha na codificação da memória. Um grau aqui, outro momento esquecido em outro lugar. Sua atenção se fragmenta. Os psicólogos chamam isso de desvio cognitivo. Mas nesta era é algo mais sombrio. Você não esquece apenas momentos. Você esquece a sua identidade. Você esquece de si mesmo. Como você sabe se isso está acontecendo com você? Talvez você costumava ser curioso, apaixonado ou motivado e agora essas características parecem algo distante que você não consegue mais captar. Você começa a acreditar que nada mais importa. O significado começa a desaparecer e a apatia começa a se espalhar. O que estamos falando aqui não é apenas esgotamento. Estes são os sintomas finais. O eu fica realmente vulnerável e neste momento você está pronto para ser reescrito e eles podem reescrever essa história para você. Então, se você estiver se sentindo assim, não entre em pânico. Isso significa que algo dentro de você ainda se lembra. E se há memória, isso significa que há um caminho de volta. Então, eu sugiro 6 passos para começar a lembrar o seu caminho de volta. Primeiro passo: veja a sua própria apatia. Cada vez que você tocar no seu telefone, a cada rolagem, comece a rastrear as coisas. Não lute contra o seu estado de transe, apenas observe o transe.
A neblina perde força quando você consegue vê-la e está ciente disso. Você se conscientiza. Segundo passo, tire a máscara completamente. Nosso mundo quer que você seja obcecado com como as pessoas te percebem. Esta cultura quer que você tenha medo do que as pessoas pensam. Crie coragem e diga 3 coisas verdadeiras que você nunca disse antes, nem para si mesmo. Se não tiver ninguém, diga em frente ao espelho. Terceiro passo, entre no seu corpo. Retorne ao instrumento do seu ser. Entre em sintonia com seu corpo. Fique atento. Inspire, respire. Por um momento, respire como se respirar fosse o seu único trabalho. Quarto passo, retornando e recuperando o que você enterrou. Um sonho ou uma paixão ou algo selvagem que estava dentro de você e que foi exilada. Se você começar a se notar, você verá que essa coisa não foi extinta. Quinto passo, torne as coisas comuns sagradas. Suas palavras moldam o futuro. Isso não é misticismo, isso é neuroplasticidade. Você está recuperando o seu cérebro. Preste atenção naquilo que você pensa, fala e faz. O sexto passo é deixar um rastro. Escreva uma frase. Cole-a em qualquer lugar que você vá vê-la. Algo que diga, eu estava aqui e me lembrei. Isso pode parecer ridículo, mas se você tentar isso por alguns dias, quero que comente abaixo o que aconteceu. Ter alguma frase estranha colocada onde você pudesse vê-la. Então, antes de você voltar para a sua vida, antes que o barulho comece a voltar, quero deixar algo importante. E não é um aviso, não é uma solução, são algumas perguntas. E uma vez que essas perguntas sejam plantadas dentro de você, elas podem nunca mais deixar você permanecer da mesma forma. Que partes de mim eu já esqueci? Que instintos começaram a se calar? Que sonhos eu tinha que diminuíram? Que partes de mim eu perdi, não porque mudei, mas porque parei de me lembrar dessas partes? E se algumas dessas peças estiverem faltando, quero que você responda a cada uma delas com uma pergunta complementar. Eu as deixei escapar ou algo as tirou de mim, para que a memória não se perca de uma só vez? Como foi esse processo? São 1000 pequenos detalhes ao longo de um período de tempo e acontece repetidamente. Pequenas renúncias até você acordar e não reconhecer mais a forma da sua própria mente. Mas se você fizer as perguntas certas, se você sentar em silêncio novamente, se você parar de fugir do seu próprio reflexo, um rosto que você quase esqueceu, uma voz que você pensou ter perdido, um fogo que você não percebeu que ainda estava queimando, aqueles pedaços podem começar a voltar. Você nunca foi totalmente apagado, apenas escondido. E a memória sempre sabe como encontrar o caminho de casa. E aqui está a parte que eles esperam que você nunca descubra. Eles podem fraturar sua memória. Se eles podem fraturar a sua memória, eles podem fraturar a sua identidade. E se eles fraturarem a sua identidade, eles não precisam mais te controlar. Você vai fazer isso por eles sozinho. E isso não é paranoia, isso é um projeto real. Quando você parar de se lembrar, você comprará qualquer história que eles te dão. Você vai pensar que sempre foi assim. Você vai pensar que seu silêncio foi até sua ideia. Você vai pensar que a dormência é vida. Mas aqui está a verdade que eles simplesmente não podem apagar. Atrás dessa névoa, você ainda está lá. Você não está perdido. Você não precisa de um guru. Você não precisa de outro sistema. Você não precisa escapar da matriz. Você só precisa se lembrar do que eles trabalham tanto para fazer você esquecer. Seus pensamentos são seu território. Sua atenção é sua arma. E sua memória é o mapa. E acima disso tudo, seu senso de identidade não é deles para editar. Então, se algo dentro de você tremeu um pouco enquanto assistia a isso, se seu coração se apertou, se seus olhos talvez lacrimejaram um pouco,
Se você se sentiu como alguém estivesse acabado de acender uma luz em um quarto que você esqueceu que existia, não fui eu te acordando, foi você, e eu estou apenas apontando para a saída. E estou pedindo para você fazer uma coisa que eu quero que você se lembre, e o que quer que seja que você faça, não volte a dormir.